Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Ei, Roberta, paz do Senhor Jesus seja em seu coração, amém? Seja bem-vinda, Tati, Rebeca, Edi, Deus é contigo. Irmã Renilda, paz do Senhor Jesus seja em seu coração, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Esperar o pessoal acabar de entrar, né? Para que a gente possa... Elu, a paz do Senhor Jesus seja em seu coração. Glória a Deus. Rose, Deus te abençoe, minha linda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Edi, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu não tive tempo hoje de responder a muitas mensagens. Eu estava acabando de resolver um assunto pessoal aqui meu e foi muito corrido. Então, muita gente me chamou lá e eu ainda não respondi, ainda, mas vou estar respondendo. Algumas pessoas me chamou de manhã, eu já respondi, mas tem algumas que me chamou na parte da tarde, eu não consegui responder ainda. Mas vou responder todos vocês, em nome de Jesus, amém? Só me organizando meu tempo, as minhas coisas, muita coisa mesmo. E essa semana agora é uma semana também que eu tenho que estudar. Eu tenho mais uma outra prova no outro sábado, intercedam por mim, tá? É sobre o meu ministério mesmo, então assim, intercedam por mim. Então, por isso que tá um pouco corrido. Aí tem hora que você tem que parar tudo, né? Para você estudar, principalmente a palavra de Deus, né? E às vezes, se a gente para um pouquinho, a gente fica meio disperso. Ainda mais quando é para o estudo que você vai ser avaliada para aquilo. Então é mais complicado, né? Gente, hoje é sexta-feira, passou muito rápido. Eu não sei para vocês, mas para mim passou rápido demais. E glória a Deus por isso, né? Nós estamos assim... Hoje é o 10º... Cadê a Karina, gente? Eu gosto da Karina, pra Karina me lembrar. Hoje é o 10º dia, não é? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui na minha contagem. Hoje é o 10º dia? Acho que é o 10º mesmo. Dani, nem a Dani não respondi ainda hoje. Paz do Senhor Jesus, gente. Hoje é o 10º dia. 10º dia e assim... Glória a Deus, nós temos tido, graças a Deus, muitas lutas. Não vou falar que a gente tem tido só bênçãos, não, porque nós temos tido muita luta também, né? Hoje, eu vi aqui, ó, teve um testemunho lindo da irmã Renilda, e um testemunho assim, é um testemunho que eu achei assim, maravilhoso, manifestação do Espírito Santo na vida dela. Eu sei que nesse tempo nós estamos falando do Espírito, nós estamos dando liberdade para que Ele venha agir em nossas vidas, né? E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fiquei maravilhada com o testemunho quando ela me mandou e quero que em nome de Jesus aconteça o mesmo com vocês, porque, como eu disse para ela, quando a gente chega num ponto em que a gente está no deserto e a gente consegue ver a glória de Deus, consegue se alegrar, você não tem motivo para nada assim, para falar assim, sabe quando a pessoa fala assim, um exemplo, bobo, mas um exemplo, ganhei na loteria, a pessoa está feliz, radiante. Não, ela ficou feliz por causa da presença do Espírito Santo que moveu na vida dela. E isso é porque, eu falo assim, quanto mais a gente busca intimidade, está estudando a palavra, você está se tornando íntimo do Senhor, íntima da palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo. E eu quero nesse momento, antes de eu começar, da gente começar a falar, eu quero que vocês intercedam por mim. Vocês orem, nós vamos fechar os olhos agora, nós vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo para conduzir essa live,
para cair por terra toda a ação do inimigo, toda a força contrária ao poder do Senhor, porque eu sempre falo e vou repetir, o Senhor é soberano. Ele é soberano. A vontade dele é soberana em nossas vidas. Nada pode impedir o agir de Deus. Por isso nós temos que clamar para que ele venha sobre as nossas vidas. E nós vamos orar nesse momento. Queria que vocês fechassem os seus olhos. Eu vou fechar os meus aqui, eu vou orar. Eu quero que você interceda comigo nessa oração também. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, Pai. Eu sei que Tu és Deus acima de qualquer coisa, Pai. E eu clamo a Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Caia por terra toda a retaliação do inimigo, Pai. Toda força contrária ao poder do Senhor. Porque o Senhor é soberano, Pai. E nada pode contra o Teu poder, Pai. Eu clamo a Ti agora, Espírito Santo de Deus, me revista de autoridade, me revista de unção, vida do Senhor, para que o Teu Espírito venha me tomar, Pai, Arabassurialás, venha me tomar, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo do Senhor venha ter liberdade dentro de mim, Pai, e eu possa ser boca do Senhor nessa noite. Que essa palavra que eu vou ouvir ministrar no coração das Tuas filhas, dos Teus filhos, ó Pai, que aqui estão, Pai, que essa palavra que é uma semente, ela possa encontrar lugar certo nessa terra, nesse coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. E essa palavra venha dar frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Já chegou mais gente aí, Laís, Aurora, Karina já está por aí também. Gente, nós começamos a falar ontem, nós falamos a respeito, nós estávamos estudando a respeito do pescoço, quando eu disse que é o seguinte, que o pescoço é a direção para a nossa cabeça. E que nós precisamos ser, esse pescoço aqui que nós estamos orando, ele possa ser direcionado, ele tem que ter a direção correta. E qual que é a direção correta? É a direção do Espírito de Deus, né? E eu falei que comecei a falar a respeito dos 7 Espíritos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala 7 Espíritos, não quer dizer que são 7 Espíritos, tá? É o Espírito de Deus se manifestando de 7 manifestações diferentes. Amém? 7 manifestações diferentes. E a primeira que eu coloquei aqui ontem foi o Espírito do Senhor. A segunda foi o Espírito de sabedoria, não foi? Que eu falei ontem um pouquinho. E hoje, para a gente começar, eu até vou... Nós vamos só para a gente entender um pouquinho, nós vamos só voltar ali para a gente não perder o fim da meada. Abra a sua Bíblia lá de novo em Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. 11, versículo 2. Para vocês entenderem, o Espírito, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele é um só. Ele é um só, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos falando de 7 manifestações do próprio Espírito, vinda do próprio Espírito, como se fosse virtudes, tá? Então, Isaías 11, 2. Vamos voltar lá para a gente entender. Olha lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é 1, o Espírito da sabedoria 2, o Espírito da inteligência 3, o Espírito do conselho 4, o Espírito de fortaleza 5, e o Espírito de conhecimento 6, e o Espírito de temor do Senhor 7. Os 7 se manifestarão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo, para direcionar esse homem, nos direcionar. Nós precisamos desses 7 espíritos dentro da gente. E hoje, nós vamos falar do espírito do entendimento. Pastora, por que o espírito do entendimento? O espírito do entendimento, ele veio para falar para a gente do espírito
discernimento. E o que é discernimento? Capacidade de compreender as coisas e separar as coisas, o certo do errado. Esse é o espírito do entendimento. Você discernir entre o que é certo e o que é errado. Percebe-se que é o seguinte, vê que o seu cônjuge hoje, como ele tem vivido hoje, ele consegue ter esse espírito do entendimento? A sua esposa hoje, ela consegue ter esse espírito do entendimento dentro dela? Eu estou falando daqueles que eles saíram de casa, ou até mesmo aqueles que estão dentro de casa, que ainda não conhecem a palavra de Deus, não são dominados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não aceitaram Ele como o único suficiente Salvador, não puderam passar por esse processo de nascer de novo e receber o Espírito de Deus dentro deles. Mas nós estamos orando para isso, para que o Espírito de Deus venha entrar dentro deles. E um dos benefícios desse Espírito é o quê? O Espírito do entendimento, para que ele possa ter discernimento do certo, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Você vê que muitas das vezes, por falta de sabedoria, você cobra do seu esposo dele fazer as coisas erradas. Pastora, mas ele já tem 40, 50, ele já tem 20 anos. Possível que ele não sabe o que é certo e o que é errado. Eu vou te falar uma coisa. Nós pecamos em saber, em achar que a pessoa sabe o que é certo ou o que é errado. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que somente o Espírito Santo de Deus ele pode nos convencer de alguma coisa. Se ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, quer dizer, de coisas erradas que ele está fazendo, de coisas que ele tem praticado, que tem desagradado a Deus, de coisas que ele tem praticado, que não tem te honrado como esposa dele. Então, somente esse Espírito. Então, nós temos que orar a Deus para que o Espírito do entendimento também venha entrar dentro dele. Esse espírito do entendimento vem entrar dentro de você também. Porque igual eu estou falando assim, gente, a gente tem que ter humildade. Eu falo humildade, porque nós estamos orando sim pelo esposo, mas tem coisas que você pedir a Deus direcionamento, você vai ver assim, gente, tem hora que eu realmente não sei. Eu não sei. Tem hora que eu estou perdida. Eu não consigo discernir o que é certo e o que é errado. Então nós temos que pedir a Deus também para que esse espírito do entendimento venha dominar os nossos pensamentos, venha dominar o nosso ser. Correto? Esse é o espírito do entendimento. Quero que você abra a sua Bíblia agora, lá no livro. Gente, quem está entrando na nossa live agora, nossa live é o seguinte, na realidade é um estudo. A gente tenta estudar a palavra de Deus para compreender mais. Amém? Livro de Daniel, versículo 2. Vamos lá no livro de Daniel, versículo 2. Perdão. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus em todo tempo, Ele tem a manifestação dEle tem vindo em nossas vidas. E eu falo que a gente precisa verdadeiramente conhecer, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Daniel, versículo 2. Quem já achou aí? Eu tô pecando com essa luz aqui, mas em nome de Jesus, mas é porque a luz, ela, por causa da iluminação, ela fica melhor. Mas aqui fica escuro para mim. Fica muito escuro. E eu, para me achar aqui com esse óculos, eu tô... Misericórdia, o sangue do Cordeiro tem poder. Mas a gente já tá achando aqui. Falar igual meu pastor, quem achou já diga aleluia. Diga glória a Deus. Eita. Daniel 2, 21. Abre lá. 2, 21. Vamos lá. 2:21. Diz assim, o livro de Daniel 2:21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Isso. Diz assim:
Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Isso. A gente começou no 20, tá? Perdão. E ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, esse espírito da sabedoria, ele vem de quem? Ele vem do Senhor. É do Senhor. É do Espírito de Deus que há sobre a nossa vida, que vem esse espírito da sabedoria, vem esse espírito do entendimento. E Daniel, ele tinha ciência disso. Ele tinha ciência disso. Se você for um pouquinho para frente aí, no Daniel 5:11, capítulo 5, versículo 11. Glória a Deus. Vamos lá. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, olha só, sabedoria, como sabedoria dos deuses, do teu pai, o rei do teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, o teu pai, o rei, constitui chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Excelente. É Daniel, o segundo, nós estamos no segundo já. Daniel 5, tá, gente? 5 a partir do 11. Um espírito excelente, ciência de entendimento, é o que nós estamos falando hoje, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. Ao rei o pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel. Ele dará a interpretação. Você vê que é o seguinte, o rei ele precisava de alguém para discernir o sonho dele. E ali, o pessoal já sabia que havia um homem. E quem que era esse homem? Era Daniel. Porque na Bíblia também relata o quê? Que o Espírito de Deus já tinha dado para ele esse espírito de entendimento. Quer dizer, o espírito de discernir as coisas. Discernir o que era certo e o que era errado. E é esse espírito que nós estamos falando, é esse espírito que nós vamos orar hoje, para que a manifestação dele venha sobre as nossas vidas, venha sobre a sua vida, venha pela vida do seu esposo, né? Para que ele possa discernir o bem do mal, o caminho certo do errado, correto? O outro espírito que nós vamos falar hoje também é o espírito do conselho. O espírito do conselho. Por que o espírito do conselho? Conselho é o que parece correto, perfeito sobre o que se deve fazer. Você ter certeza, ele ter certeza daquilo que é certo, daquilo que é correto para que ele possa fazer. Esse espírito também, ele tem que ser derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do seu esposo. Como eu disse aqui, como que ele vai ter discernimento? Tem gente que fala assim, talvez eu ouço muito quando algumas mandam áudio para mim, fala assim, pastora, ele sabe o que ele está fazendo. Primeiro, muitas das coisas que nós passamos, principalmente quem está no deserto, a gente sempre fala que a nossa luta não é contra as carne nem contra a sangue, contra as potestades das trevas. Quando ele não sabe o que ele está fazendo, quando ele está dominado por algum espírito imundo, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção. Eu já vi relatos que é o seguinte, de esposo quando voltou para dentro de casa, a esposa questionou, você falou isso, você falou aquilo outro. Aí ele fala assim, eu falei isso, eu não falei isso. Você falou. Não, mas eu não falei. Falou.
Ele não lembra das coisas que ele fazia, ele não lembra das coisas que ele falava. Por quê? Se a pessoa não tem o Espírito de Deus dentro dela, qual é o outro Espírito que pode habitar dentro de uma pessoa? Qual um outro Espírito? E quando ele está liberto, aí ele começa a ter entendimento, ele não consegue lembrar das coisas realmente que ele fez. Ele não consegue. Ele não consegue nem discernir, como eu falei, que discernir o que era certo ou o que era errado. Para você, o que ele está fazendo hoje é errado. Eu estou dando exemplo porque tem muita gente aqui que está acompanhando, que passa muito por esse processo. Para você, é errado. Porque, e para as pessoas também, ele deixou a sua casa, abandonou a sua família, abandonou o seu lar. Ele tem vivido uma vida dupla, porque muitos estão dentro de casa, correto? E tem uma relação lá fora. Está com a OM, ou a esposa está com um outro homem lá fora. Dentro da cabeça deles, eles estão certos. Quantos dizem, a gente sabe disso, que agora que saiu de casa, eles estão felizes. Aí passa alguns meses, passa algum tempo depois de um deserto e tal, aí que a gente fala assim, que já da ficha vai caindo. Mas por quê? Não havia sobre ele o espírito do entendimento. Não havia dentro deles o espírito do conselho, que era para discernir o que era correto e o que era errado. Para você, você sabe o que é certo. Você sabe que a vontade de Deus é o quê? É a família. É a família. Mas para ele, agora, nesse exato momento, o que é para ele, o que é a felicidade? Eu encontrei a felicidade. Ele está lá no mundo, muitos com várias mulheres, outros até bebendo, levando uma vida profana, que desagrada a Deus. Então, nós temos que orar para que esse espírito do entendimento, o espírito do conselho, venha ser derramado sobre a vida desse homem. Venha ser derramado sobre a vida dele, para que ele possa ter discernimento e entender o que é certo, o que é errado. O que é a vontade de Deus. Amém? E o terceiro espírito que eu quero falar hoje é o espírito de fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é um lugar de segurança máxima, de proteção. Segurança máxima, proteção. Por que isso, pastora? Quando nós quando a gente fala de proteger, você pega um dinheiro seu, uma determinada quantidade. Você coloca ele aonde? Num banco, porque dentro da sua casa ele não tem segurança, o valor é muito alto, a quantia é muito alta, e você sente que dentro da sua casa ele não está bem guardado, ele precisa de estar num lugar seguro. E a gente falando em lugar seguro, a gente lembra de ainda mais dinheiro, né? Eu vou colocar no banco. Porque no banco eu não corro, entre aspas, né? Eu não corro o risco de ser furtado. Porque ele está seguro. A gente pega um outro exemplo aqui, uma pessoa, um detento. Quando fala que ele está no presídio de segurança máxima. Quer dizer, lá ele está bem guardado, ele está bem trancado, não tem jeito dele sair, né? E quando a gente está falando de fortaleza, nós estamos falando de segurança, a segurança máxima de Deus. Máxima de Deus. E esse mesmo Espírito, ele vem para dar proteção através da segurança em Deus. Paulo, no livro de 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 1:7. Lá no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo.
Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, está aqui. Glória a Deus. Olha, eu perdi. Ele tá aqui, ó. Pertinho aqui de Tiago. Ele tá aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso mesmo, Karina. A ele aqui, Tito, Timóteo. Capítulo 1, versículo 7. Paulo, ele nos diz assim, olha. 1:7, porque Deus nos deu um espírito do temor. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Entende porque nós precisamos de ter a proteção de Deus? Porque Deus ele não nos dá um espírito de temor. Pelo contrário, Ele nos protege, Ele é a nossa fortaleza. Esse mesmo Espírito, ele vem manifestando também nessa cadeia dos 7 Espíritos que nós estamos falando. Do Espírito de Deus que vem com essas 7 virtudes dentro da minha vida, dentro da sua vida, da vida do seu esposo. Para que nós não venhamos temer. Ele não venha temer. Nós temos enfrentado dias maus. Quantos têm passado por temor? Só o dia do amanhã já gera um medo dentro da pessoa. Um medo do quê? O que vai ser o amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos... Será que eu vou estar empregado amanhã? Será que o meu esposo vai estar empregado amanhã? E o Espírito de Deus, esse Espírito de fortaleza, ele vem sobre nós trazendo proteção, nos protegendo o seu esposo, protegendo até mesmo, posso falar? Todas as coisas que você tem, o seu patrimônio. Amém? Para hoje nós vamos estudar só esses, tem mais 2, mas para hoje nós vamos falar só desses 3. Eu queria deixar aqui, eu tenho que pegar um exemplo, são vários dentro da Bíblia, né? O segredo dos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, principalmente os homens de Deus, como falar assim, igual eu estava vendo assim, o José. Sabe qual é o maior segredo de José? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Você vê que é o seguinte, José, ele se destacou porque Deus protegia José, Deus livrou José. Ele tinha o Espírito também de discernimento. Você vê que é o seguinte, ele foi chamado até mesmo para interpretar sonhos. Então, o maior segredo de um homem e de uma mulher é o Espírito de Deus. Olha, pega lá em Gênesis 41:38, para você ver. Você vai comprovar que o Espírito de Deus era sobre José. O Espírito de Deus era sobre José. Olha lá. Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41:38. Vamos lá? E vou te dizer mais. E quando o Espírito de Deus é sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo, até o inimigo reconhece. Porque aqui, nesse caso aqui, até Faraó reconheceu que o Espírito de Deus era sobre José. Olha lá que diz assim, olha. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José,
pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Por quê? Porque o Espírito de Deus habitava sobre ele. O Espírito de Deus habitava sobre ele. E ele dava capacidade para esse homem para tudo, para liderar. Você quer ver um outro? Depois você anota as referências para vocês abrirem aí. Moisés. Moisés também, ele tinha o Espírito de Deus. Lá em Números 11, 17, anota a referência para depois você abrir aí com calma e verificar isso. Josué, Deuteronômio 34, versículo 9. Você vai ver que o Espírito de Deus também era sobre ele. E eu quero fechar essa minha palavra de hoje com um homem que é assim, é referência para mim e para você. Davi. Abre aí em 1 Samuel 16, 13. Vamos lá. Davi. 1 Samuel 16, 13. Vamos lá. 16, 13. Quando o próprio Samuel unge Davi. Olha só o que acontece. Olha lá. 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória a Jesus, aleluia! O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha, então o segredo desses homens, tem hora que a gente fica assim, oh meu Deus, você começa a ver as histórias da Bíblia, você fala assim, meu Deus, cada um, né? Mas qual que é o maior segredo? O Espírito de Deus. Você entende por que nós temos que orar para que o Espírito de Deus venha se manifestar na vida do seu esposo? Venha se manifestar na sua vida. Como eu disse, vem te dar discernimento, conhecimento, sabedoria, te dar entendimento. Um homem que tem o Espírito de Deus, a probabilidade, eu disse ontem, dele errar. Aurora, você perguntou Josué, né? Deuteronômio 34, 9, tá? Capítulo 34, versículo 9. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele tem o quê? O próprio Deus dentro dele. Ele tem o próprio Deus dentro dele. Eu falo, sempre digo aqui, gente, o que faz diferença na vida do ser humano se chama Espírito de Deus. Porque se é ele que te convence das coisas erradas que você faz, então é o seguinte, o maior segredo para você orar para a vida do seu esposo é para que o Espírito de Deus venha se manifestar na vida dele. Porque se ele tiver o Espírito de Deus verdadeiramente, ele vai ter temor. Porque nós vamos aqui, o último que nós vamos estudar aqui é o Espírito do temor. E eu disse e repito, que as pessoas pensam, quem ama não trai. Quem ama trai. Quem ama trai. Agora, quem tem o temor de Deus não trai. Se o seu esposo tiver temor a Deus, temor à palavra de Deus, ele não te trai. Se a sua esposa tiver temor a Deus, isso, Roberta, 1 Samuel, deixa eu pegar aqui só, isso, 1 Samuel 16, 13, exatamente. Se esse homem tiver temor a Deus, ele não trai. Ele não trai. E a mesma coisa é a sua esposa, que às vezes a sua esposa saiu de casa, ela está vivendo com uma outra pessoa. Aí é o mesmo Espírito que vai lá e vai convencer ele do pecado. É o mesmo Espírito que vai lá e vai trabalhar dentro dele. É o mesmo Espírito. Ficou assim, Adriana, depois você olha lá no IGTV, a live de ontem já tá gravada aí. Então,
A importância que nós temos de orar, determinar para que o Espírito de Deus venha estar dentro do seu esposo e venha estar dentro de você também. Nós precisamos também desse Espírito. Quando a gente fala Espírito do Conselho, eu tenho uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Eu vou confidenciar com vocês algo que Deus tem falado muito no meu coração. Às vezes, algumas pessoas dizem assim pra mim, igual fala assim, eu não sou nada. As pessoas falam assim, pastora, você é muito sábia. Eu disse, não. Isso não vem de mim. É do Espírito de Deus que está dentro de mim. É do Espírito de Deus que está dentro de mim. Então, se você tem o Espírito de Deus, porque a pessoa fala assim, mas eu gosto de conversar com a senhora, que a senhora me aconselha, os conselhos da senhora eu gosto de ouvir. Você já parou para pensar? Mas não sou eu, é o Espírito de Deus. Agora, o mesmo Espírito de Deus que habita em mim, ele pode habitar dentro de você. Ele pode habitar dentro de você. Eu falo aqui, eu era uma pessoa antes do processo. Hoje, eu quero todos os dias ser uma outra pessoa. Mas para isso, eu sei que eu sozinha eu não consigo, eu dependo de Deus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa oração tem que ser diária, de buscar, oh meu Deus, derrama sobre mim o teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito Santo. Porque é Ele que me capacita. É Ele que me dá discernimento. É Ele que me dá conhecimento. É Ele que me dá sabedoria. É Ele que coloca dentro de mim o temor do Senhor em todo o tempo. Se eu não tenho o Espírito do Senhor, eu estou vazia de informação. Olha, por que eu tenho falado muito isso? Por exemplo, quando é por isso que a gente tem que buscar, vocês têm que buscar para que esse Espírito venha ser derramado também sobre a sua vida. Por que muitas mulheres erram? Porque muitas vezes, por exemplo, pessoas erram nas suas escolhas. Por quê? Porque a pessoa fica sem entender, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu faço nisso. Aí ela vai procurar conselho com várias outras pessoas. Sendo que a palavra de Deus fala assim, que o Espírito de Deus também é conselheiro. E ele, o conselho dele, igual eu falei, não tem como dar errado. Não tem. Para fechar a minha palavra, só para a gente ver como que isso é tão forte, você vai pegar agora o livro de Provérbios, Provérbios 2. Vamos lá. Oh, glória a Jesus. Eu faço vocês de um lado para o outro, né, gente? Glória a Deus. Eu também fico aqui de um lado para o outro. Isso é importante. Provérbios 2. Olha que coisa linda. Porque agora que você está começando a abrir sua mente, sua visão, você vai conseguir entender esse capítulo de Provérbios, Provérbios 2. Escuta só isso. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, olha que você vê, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Você está vendo que nós estamos orando para várias partes do corpo aí. E você está vendo que Deus está falando tudo isso aqui, ó. Se clamares por entendimento, por inteligência, alçares a tua voz, olha, quer dizer, clamar, você pedir, né? Se como prata o buscares, como os tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, olha para vocês verem, pega essa palavra aí para vocês. Glória a Jesus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo, lembra que nós falamos da proteção? Escudo
É para os que caminham na sinceridade. Aleluia, Jesus. Para o que guarda as veredas do juízo e conserve os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as veredas. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Olha que coisa mais linda. Viu a importância de você orar e buscar o Espírito de Deus dentro da sua vida? A importância de você clamar, que nós temos que clamar, que a palavra diz que nós temos que buscar. Se nós levantarmos clamor com a nossa voz, de você orar tanto para você e quanto para o seu esposo, para que o Espírito de Deus venha entrar dentro dele, venha entrar dentro de você, porque é esse Espírito que faz diferença em nossas vidas. É esse Espírito. Amém? Bom, eu quero agora, nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Orar para que Deus ele possa, nesse momento, ele possa derramar sobre a sua vida o Espírito dele. Não só sobre a sua vida, eu quero orar também pela vida do seu esposo. Se ele está aí na sua casa, se ele não está, você não sabe onde que ele está. Mas nós cremos que a palavra de Deus fala assim que o nosso Deus, só o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode estar em vários lugares. E eu creio que esse Espírito que vai te visitar hoje, no momento dessa oração, porque você vai sentir a manifestação desse Espírito aí agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Esse mesmo Espírito que vai entrar dentro de você, nesse momento, vai visitar também a vida do seu esposo. Você que tem uma aliança com o seu esposo, porque eu falo que a palavra de Deus, que a aliança, ela não se quebra. As pessoas falam assim, quebrou a aliança. Não quebrou. Não quebrou. Porque quem estabelece a aliança não é o homem, quem estabelece a aliança é Deus. Quem firma a aliança é Deus. E se o próprio Deus diz que o que ele uniu não se separe, é porque é o seguinte, ele entende que a aliança não será quebrada. E ele diz que a única forma da aliança ser quebrada é se houver morte entre um do casal. Só depois que a mulher morre ou que o homem morre que essa aliança é quebrada. Só depois disso. Eu quero orar para que esse Espírito venha tomar a sua vida e venha tomar a vida do seu esposo. Venha dominar os seus pensamentos, as suas atitudes, porque nós precisamos desse Espírito. É fundamental essa sabedoria. Como eu disse aqui ontem, muitas vezes as pessoas cobram muito, só que a mulher tem que ser sábia, mas nós estamos vendo dentro da palavra que o Espírito de Deus dá sabedoria também ao homem. E ele precisa dessa sabedoria. Mas é uma coisa que nós temos que clamar e buscar ao Senhor. Amém? Quero que nesse momento você feche os seus olhos agora. E como eu também já disse, por causa dessa união, a palavra de Deus diz que vocês dois são, os dois hoje são uma só carne. Então, todo momento que você está aqui, você está orando, está buscando, e Deus está te transformando, creia que também da mesma forma, Deus está transformando a outra pessoa que mesmo estando distante. Por causa do quê? Porque vocês dois são uma só carne. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Grandioso. Pai amado, eu entro na Tua presença, Senhor Deus, novamente, em oração, abrindo os meus lábios, clamando, Senhor Deus, pela vida dos Teus filhos que aqui estão. Desde que eles têm buscado, no decorrer dessa semana, Pai, eles pagaram um preço, Senhor Deus, para estar aqui nesse momento, Pai, buscando a Tua palavra, que é o entendimento para a nossa alma, Pai, que é o conhecimento para o nosso espírito, Senhor Deus. Meu Pai, esse que tem buscado, tem tido sede do Senhor, sede da Tua palavra e mais ainda, Pai, sede do Teu Espírito Santo, Pai.
paz. Eu peço ao Senhor agora, Pai, visita esse homem, visita essa mulher, ó Pai, que tem buscado do Senhor, esse que está com os lábios abertos agora, Senhor Deus. Ó Pai, esse que nesse momento as lágrimas descem, Pai, porque de todo o coração ele tem desejado que o Espírito do Senhor entre dentro dele, Pai, e transforma ele, Pai. Transforma a mente, Pai. Transforma dando sabedoria, entendimento, discernimento, Pai. Em nome de Jesus, colocando dentro dele também o temor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, clama a Ti agora. Derrama sobre os Teus filhos agora, Senhor Deus, esse Espírito, Pai, o Espírito também da fortaleza, que é a proteção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu Espírito naquele que está clamando, naquele que está com a boca aberta, te pedindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da mesma forma, Pai, eu me coloco agora na brecha para interceder por cada esposo, por cada esposa, Pai, que nesse momento não está dentro de casa, ou aqueles que estão dentro de casa, essa esposa ou esse esposo tem intercedido por ele, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita esse marido, visita essa esposa, Espírito de Deus, entra dentro desse corpo agora. Nós damos uma ordem que todo espírito contrário ao Espírito de Deus saia dos corpos agora, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus possa encontrar morada dentro desse corpo, em nome de Jesus, para convencer esse homem, para convencer essa mulher do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus, para dar sabedoria, para dar discernimento, para dar entendimento a esse homem, a essa mulher, em nome de Jesus, Pai, aonde quer que eles estejam agora, Pai, que eles sejam impactados pelo poder do Senhor. Eles não vão entender o que está acontecendo com eles, ó Pai, mas nós, no mundo espiritual, sabemos que é o mover do Senhor tocando na alma e no espírito desses homens e dessas mulheres. Nós determinamos, ó Pai, o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, o Espírito do Senhor sobre a vida de cada esposo, de cada esposa que foi hoje colocado no Teu altar, em nome de Jesus, e nós cremos que o Teu poder vai selar na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor, amém? Creia em todo o tempo. Eu quero que vocês façam para casa, vou dar um para casa para vocês. Segunda-feira nós temos live de novo. Nós estamos, nosso propósito são 30 dias, nós estamos guerreando no mundo espiritual, não só guerrear em oração, porque, como eu disse, nós precisamos ter conhecimento da palavra, né? Para que nós possamos, o conhecimento, ele nos reposiciona de acordo com o que Deus quer que nós sejamos. E é fundamental, porque quando a gente ora sem estar na posição correta, sem tomar atitudes corretas, a nossa oração, como nós dissemos aqui no livro de Tiago, a nossa religião ela é vã, nada vai funcionar se você não tiver uma postura adequada. Mas em nome de Jesus, você já hoje, o seu entendimento, a sua postura já está de um homem, de uma mulher de Deus que está buscando, e quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar, eu creio em nome de Jesus. E vocês têm um para casa para fazer. Vocês vão estudar, estudem Provérbios 2, estudem versículo por versículo. E vou dizer mais, não estude uma vez só não. Pega, faz um propósito com Deus. Nesse final de semana, eu quero ler Provérbios 2 umas 7 vezes, mas eu quero ler com calma. Gente, é tão fundamental quando você lê com calma. Eu descobri uma coisa muito boa, assim, cada um vai ter uma forma do Espírito falar com eles, né? Você vai ter uma forma do Espírito falar com você, eu tenho uma forma. Eu descobri uma coisa dentro de mim que é o seguinte, quando eu vou ler de madrugada, aí, assim, realmente o Espírito de Deus fala comigo muito de madrugada.
que eu consigo ler, ter entendimento e Deus começa a revelar, porque às vezes a gente lê, tem pessoas que falam assim, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não estou entendendo. Mas assim, pede a Deus primeiro, Senhor, eu vou ler a tua palavra, me revela os segredos do Senhor, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor quer revelar só para aqueles que estão te buscando de coração. E eu estou aqui buscando o Senhor de coração. Revela-me, ó Pai. Então, ore antes. Identifique qual é o horário que Deus vai falar com você. É muito importante, por exemplo, as pessoas falam assim, você lê a Bíblia dentro do ônibus? Eu não consigo ler a Bíblia dentro do ônibus, eu não consigo. Aliás, eu nem pego um ônibus muito, mas não tem lógica você ler num lugar onde tem muita gente, muita movimentação. Não tem, sabe? Porque é uma coisa muito íntima, é você e o Senhor. E eu falo que o melhor lugar para você ler é o lugar onde você tem intimidade, onde ele falou, que é no seu quarto ali. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, né? Seria bom num horário que ninguém está em casa também, porque ninguém para te perguntar nada, ninguém bate na porta, nada. O seu pensamento está voltado para o Senhor. E quando você começa a buscar, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te revelar muito mais. Amém? Então, vocês têm o compromisso de ler Provérbios 2, estudar Provérbios 2. Pelo menos umas 7 vezes, sábado e umas 7 vezes domingo. Em nome de Jesus. Amém? Por que 7? Vamos porque 7. 7 é o número da perfeição. E eu creio que Deus vai falar muito com vocês, em nome de Jesus. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai se manifestar, revelando muitas coisas para você. Como eu disse, Ele é o nosso maior conselheiro. Tem pessoas, eu vou falar uma coisa aqui, o Espírito Santo de Deus me moveu a dizer isso aqui e eu vou dizer. Tem pessoas que ficam assim, olha, ela fica esperando do pastor uma revelação, ela fica esperando de um colega, de um irmão. E é o seguinte, olha, a própria palavra revelada, fresquinha, tá aqui para você, ó. Eu recebi um áudio hoje de um amigo meu que trabalhou comigo, ele viu a live essa semana, aí ele me chamou, ele falou assim, Lu e tal, eu tenho passado por um deserto e tal. Eu conversei muito com ele ontem, dei umas orientações para ele e tal, e aí quando foi hoje, aí ele falou assim que ele começou a ler o livro, ele leu o livro, que Deus está falando com ele, aí ele falou assim que de tarde Deus falou com ele, aí ele mandou, olha para você ver, eu achei maravilhoso, ele falou assim, Lu, eu entrei para dentro do quarto, e eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E ele fez um desafio com Deus, fechou a Bíblia assim e falou assim, você vai falar comigo, eu quero que o Senhor fale comigo que eu vou estar de olhos fechados. E ali ele foi abrindo com a Bíblia fechada e com os olhos fechados e pedia a palavra. Aí na hora que tinha confirmação, ele abria e ele começava a ler o versículo e Deus foi falando com ele. Eu sei que Deus fez uma sequência com ele de uns 5 versículos. Foi uma coisa mais maravilhosa, ele veio compartilhar comigo. Você vê, a palavra, a maior revelação que nós temos se chama Palavra de Deus. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa. A palavra de Deus fala assim que quando Jesus ressuscitou, sabe o que aconteceu? O véu foi rasgado de cima a baixo. Você, nós temos livre acesso. Você pega ela no Antigo Testamento, eles precisavam de quem? Dos sacerdotes, mas hoje não, você tem livre acesso ao trono da graça, você tem livre acesso, o Espírito de Deus fala com você, então busca esse Espírito de Deus, busca o Espírito do conhecimento, da revelação, busca e com certeza vai ser te dado, amém? Eu quero agradecer a todos vocês, já são 19 horas. Quero desejar um final de semana abençoado para vocês. Um final de semana, assim, cheio de Deus. Porque eu falo assim, cheio da presença de Deus. Se você estiver cheio da presença de Deus, você tá completo, tem tudo. E outra coisa, você não vai ter a medida não, sabe? Quando você enche a água assim, enche o copo, né? Coloca a água até aqui, ó. Eu sei que o limite do copo é até aqui, ó. Correto? Mas quando a gente busca de Deus, sabe o que Deus faz? Ele derrama. Ele derrama. Esse copo aqui não tem capacidade de suportar o tanto que Deus tem
para derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Então busca o Espírito Santo de Deus. É igual a experiência que a irmã Renilda teve, uma experiência do próprio Espírito Santo de Deus, que traz alegria para dentro do nosso coração. Amém? Quero agradecer a todos vocês, Rose, Cristi, a Cris, beijo, minha amiga, Cláudia, minha linda também, Deus te abençoe, Tati, Deus te abençoe em nome de Jesus. Como eu disse, amanhã é culto na igreja, né? Então amanhã nós não temos live, nem domingo, então vai ser só segunda-feira. Edi, meu irmão, Deus te abençoe, o Senhor é a sua fortaleza, Ele te fortalece todos os dias. Érica, sua linda, Deus te abençoe também, Érica. Rebeca, minha menininha também, Deus te abençoe. Karina, Deus abençoe você, Deus abençoe a dona Aurora. A Andréia também, que acho que ela me chamou também, eu tenho que responder a Andréia. A Tati, Mari tá aqui também. Patrícia, minha amiga Dri, morrendo de saudade de você, Dri. Beijo, ó. Te amo, minha linda. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui mais. Elizabeth Ferreira, Deus te abençoe também, Elizabeth. Josué, Deus te abençoe. Júnior César, Júnior, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sempre no seu coração. Tânia, Berenice, gente, Adriana também, uma outra Adriana Teixeira que tá aqui, tá? Beijo também. Beija-Flor também, Deus te abençoe. Dani, te amo, Dani. Eu vou ver se eu consigo conversar com você hoje ainda, viu, minha linda? Beijo. Quem mais? Juliana, Deus te abençoe, Ju. Deus te abençoe em nome de Jesus. Liliane, saudade de você também, Liliane. Mulher também muito sábia, viu? Deus te abençoe sempre. Glória a Deus. Todos vocês, Deus abençoe cada um. Tô despedindo de agora, porque eu tô até... Deixa eu só lembrar vocês. A gente vai se ver hoje ainda. Vai. Porque hoje ainda tem mais uma live. Hoje tem mais uma live. Lembra? Tratamento sentimental, às 21 horas. Eu e pastor Sidão vamos estar ali trazendo uma outra palavra para o seu coração, que é as palavras para preparação para a corrente do amor. Eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos vendo a possibilidade da gente transmitir o culto da corrente do amor ao vivo, para quem não é daqui, quem não tem condições de ir lá, né? Igual muitas pessoas que têm acompanhado. Para ver, quem sabe vocês conseguem fazer a corrente também, a corrente do amor, no sábado à noite, às 19 horas. Aí eu deixo um recadinho para vocês. Amém? Então hoje nós vamos encontrar de novo às 21 horas, eu e pastor Sidão. Tratamento para a vida sentimental. E tem uma palavra poderosa para hoje, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Beijo no coração. Que o Espírito Santo de Deus venha em todo o tempo guardar a mente, o coração, os caminhos de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?